Dando sequência ao estudo em Êxodo, eu queria hoje falar sobre Êxodo, capítulo 2, apenas três versículos, do 2, 23 a 25. Êxodo, capítulo 2, de 23 a 25. O que é preciso, irmãos, para conseguirmos atrair a atenção de Deus para as nossas vidas? É sobre isso que eu queria falar nesta manhã. Será que há alguma coisa que eu e você podemos fazer para que Deus olhe com mais atenção para os nossos problemas, considerando que Deus ele cuida de todo mundo na face da terra e às vezes parece que Ele se esquece de nós? Pelo menos é a impressão que temos. E não é só você, alguns salmistas inclusive já chegaram a falar isso, que Deus parece ter esquecido da vida deles. Então é possível ou há alguma coisa que nós podemos fazer para chamar a atenção de Deus para as nossas vidas? É sobre isso que eu queria falar nesta manhã, porque é sobre isso também que esse texto nos diz. Veja só, Êxodo capítulo 2, versículos 23 em diante. Diz que decorridos muitos dias morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. E ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a condição deles. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Abra nossos olhos a Deus para enxergarmos na Tua palavra aquilo que nos edifica. Pedimos isso porque não está em nós a capacidade de entendê-la. Precisamos que o mesmo Espírito que a inspirou possa nos ajudar nesta hora. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Como então chamar a atenção de Deus para as nossas vidas? Eu lembro que quando eu era criança e tínhamos parentes, às vezes tios, que vinham nos visitar em casa, e criança, às vezes adultos também, eles fazem coisas só para chamar a atenção, não é mesmo? Você conhece alguém assim que faz as coisas para chamar a atenção? Bom, eu fazia algumas coisas também para chamar a atenção dos meus tios, dos meus avós. E geralmente eram coisas que quem me conhecia melhor, no caso a minha mãe, já sabia que eu estava fazendo aquilo para chamar a atenção. Só que quando eu já estava quase logrando êxito, conseguindo o que eu queria, a minha mãe interferia e dizia: olha, pode deixar, ele está fazendo isso só para chamar a atenção. Estragava todo o meu plano. Não conseguia o que eu estava buscando. Chamar a atenção de Deus, irmãos, também é uma coisa difícil, porque à semelhança do que a minha mãe fazia, as Escrituras, geralmente irão interferir em nosso show, às vezes, e mostrar que nós estamos fazendo algumas coisas só para chamar a atenção de Deus. Mas, de fato, às vezes é preciso, e às vezes nós gostaríamos que Deus, Ele olhasse para as nossas vidas com mais atenção, porque, como eu disse, parece que Ele se esqueceu de nós por um tempo, por razões que nós não entendemos muito bem, mas a impressão que fica é esta, de que Deus, momentaneamente, por razões que Ele deve ter e são justas, mas o fato é que para mim parece que Ele se esqueceu de mim. Então, nesse texto aqui, há pelo menos, eu listei aqui 3 ações que aconteceram e que causaram as reações em Deus, que é a dele voltar-se para o seu povo. Vamos olhar então para esse texto e ver se nós podemos aprender alguma estratégia, alguma maneira de nós chamarmos a atenção de Deus para as nossas vidas e para as nossas situações. Olha no seu texto então, pelo menos 3 coisas aconteceram e parece que foram elas que foram ações
que geraram a reação de Deus. A primeira delas, diz o texto que o rei do Egito morreu. Diz aí que decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Ora, esse não é um motivo tão forte para o povo de Israel gemer e chorar, porque na verdade esse rei foi o mesmo rei que havia perseguido os filhos de Israel, matando todos os meninos nascidos naquela era. Então a morte desse rei seria um momento para celebração. A razão por que eles não estão celebrando é porque essa morte e esse momento, diz o texto, aconteceu muitos dias depois. E eu diria, talvez alguns anos depois do nascimento de Moisés e de todo aquele episódio que nós já conhecemos. E a aflição dos hebreus estava já passando dos limites. A morte de um rei, como no caso do Egito, era uma oportunidade boa para se esperar mudanças, porque um rei, diferente de um presidente, ele reina, ele se assenta no trono até ele morrer. Ou se alguém vier e usurpar o trono, como não foi o caso aqui, ele morreu. Então se ele morreu, aleluia, há uma chance de que as coisas mudarão de direção. O rei que morreu era um rei perseguidor, mas agora há a oportunidade. Então esses filhos de Israel usaram essa chance, usaram esse momento, e a morte do rei, de um faraó, era sim uma oportunidade significativa para esperar mudanças. Então esse foi o primeiro evento, essa é a primeira ação que aconteceu. Nós vamos ver como que ela está interligada com as outras coisas, mas parece que foi esse momento que Deus escolheu para voltar-se para o seu povo, para olhar para o povo de Israel ali no Egito. Segunda coisa que aconteceu, além da morte do rei, diz o texto que os filhos de Israel também, eles gemiam sob a servidão. Com a morte do faraó, o povo já se encontrava em situação de dificuldade e eles gemiam. Gemer, irmãos, não é uma ação muito clara. Quando você geme, você não está, por exemplo, explicando, ou não dá para saber o que exatamente uma pessoa quer quando ela só geme. Ela tem que falar. E aqui eu cito mais uma vez a sabedoria das mães e da minha especificamente. Quando eu estava fazendo alguma coisa, ela dizia, para de gemer e fala o que você quer. E só gemendo eu não entendo o que você quer. E às vezes tem crianças que só gemem, mas não gemer não dá para entender a linguagem. Então, gemido no caso aqui é uma expressão que expressa, que comunica dor, que comunica que o povo de fato estava sofrendo, mas não há aqui nenhuma razão, não há nenhuma justificativa. Mas mesmo assim é dito que o povo gemia por causa da servidão. A servidão, os irmãos conhecem, era trabalho forçado, era falta de recursos para produzir o seu próprio trabalho. Nós já lemos sobre isso. O faraó cobrava mais do que o povo era capaz de produzir, além de dificultar os meios dos hebreus produzirem aquilo que eles deveriam produzir. E também Faraó, ele perseguia, ele matava e ele causava dor na alma dos filhos de Israel. Isso então gerava o gemido, um som inexprimível, um som que não tem uma linguagem, que não comunica exatamente uma razão, mas Deus ouve. Deus ouve aquilo que o povo de Deus, ele sente, ainda que de forma de gemido. Eu acho interessante que quando no Novo Testamento o apóstolo Paulo ele vai comentar sobre as nossas orações, ele diz que nós não precisamos às vezes pensar que é pelo nosso muito falar, pelas palavras bonitas que nós dirigimos a Deus, é que as nossas orações serão respondidas. Porque não importa as palavras que nós usemos, o Espírito Santo ainda vai pegar essas palavras,
transformá-las em sons e gemidos inexprimíveis para chegar até a presença de Deus. Então, isso é um alento, porque Deus, Ele sabe aquilo que nós precisamos. Eu estava falando na nossa sala de escola dominical dos novos membros, que em algumas igrejas por onde eu passei, há muitos crentes que morrem de medo do pastor mandar orar. E na igreja, como eles dizem, igreja de crente é mais difícil orar, porque a igreja reformada que todo mundo fica quieto na oração. E aí eles vão ouvir o que a gente fala. Mas eu falei, mas essa é a finalidade. Quando você vai orar, a gente tem que ouvir. Mas reverendo, mas aí parece que todo mundo está olhando para a gente. Não tem ninguém olhando para você. Está todo mundo de olho fechado. Mas a oração que é feita na casa de Deus parece algo desesperador. E várias pessoas já testemunharam que quando oraram pela primeira vez aqui em Santo Amaro, parece que o sangue subiu tudo para a cabeça. A preocupação. Mas aqui eu deixo um alento, irmãos, a Deus ouve até os nossos gemidos. Porque Ele sabe o motivo, Ele sabe a razão, porque nós gememos e aquilo que tem gerado os nossos gemidos. E o povo de Israel, então, aqui, vejam só, eles não falaram nada especificamente, não é dito que eles, nem que eles gemeram para Deus, simplesmente eles gemiam por causa da servidão. Então, essa é a segunda coisa. Primeiro, um faraó morreu, depois o povo já estava gemendo. Uma terceira ação que pode ter sido a causa de Deus ter ouvido e voltado-se para o seu povo, está aí na sequência, é dito que o clamor do povo subiu até Deus. São três coisas que não estão relacionadas uma com as outras necessariamente. Primeiro, a morte do rei não garante que o clamor de Deus, o clamor do povo vai subir a Deus. Não é uma coisa ligada com a outra. Mas o fato aqui é que o clamor, ele subiu até Deus. Essa é uma linguagem, inclusive, que algumas igrejas neopentecostais usam, não de fazer isso intencionalmente. E ele chama a oração de levantar um clamor. E a ideia é exatamente essa. Fazer com que o nosso clamor, ele chegue até Deus. Saia, que passe desse teto e chegue nas alturas onde Deus está. A ideia é esta. Porém, esse texto diz aqui que o gemido desse povo, aquilo que eles fizeram, somado à situação em que eles viviam, automaticamente chegou, diz o texto. Não foi uma ação que eles fizeram, eles não se empenharam em soprar as suas orações para chegar até Deus. Eles simplesmente choraram, clamaram, e aquele clamor, ele subiu até Deus. Bom, três coisas então aconteceram aqui. A morte do rei, o povo gemeu e o clamor deles subiu até Deus. A pergunta é, como que eles conseguiram esta proeza? Hoje nós não podemos esperar que Deus irá nos atender somente quando alguém morrer, ou somente quando estivermos já gemendo por causa dos nossos sofrimentos, e também que o nosso clamor irá inevitavelmente subir até Deus. Veja o que acontece na reação de Deus e nós vamos tentar entender então se essas três ações foram as razões porque Deus ele acabou voltando-se para o seu povo. Veja só, agora as ações de Deus. Versículo 24, é dito que Deus ouviu o seu gemido. Ouvindo Deus o seu gemido. Essa é uma expressão interessante, irmãos, porque na Bíblia há várias razões porque Deus, ele às vezes não ouve alguém. Eu acho interessante aqui dizer que Deus ouviu, especialmente pensando em algumas situações. Eu queria lembrar algumas delas aqui com vocês, para pensar por que Deus ouve aquilo que lhe pedimos e por que ele às vezes também não ouve. Então, o primeiro exemplo, vocês podem ver depois, mas Êxodo, no capítulo 22,
versículos 21 a 23, fala do órfão, da viúva e do estrangeiro. E nessa ocasião é dito que ninguém deve afligir o forasteiro, nem o órfão e nem a viúva, porque se eles orarem, isso aí é uma promessa de Deus. Se o órfão, a viúva ou o estrangeiro orar a mim, diz o texto, eu ouvirei o seu clamor. Então, é por isso que na história de Israel, o povo sempre tinha cuidado de não mexer com viúva, não mexer com órfão e também não se encrespar com o estrangeiro. Porque eles sabiam, isso está na lei de Deus. Quem são esses três? São pessoas que na cultura de Israel daquela época eram desfavorecidos, eram desprotegidos talvez dos benefícios que um judeu legítimo tinha. Então Deus tinha isso na lei. Aquele que se envolver, que mexer, que furtar, que tentar estragar a vida, ou roubar, ou extorquir uma viúva, eu ouvirei. Se eles orarem, eu vou ouvir. Então aí estava uma reação inevitável. Se Deus ouvisse, é porque está na lei, ele falou que ele iria ouvir. Um segundo exemplo, em Números capítulo 11, nós lemos a respeito de um outro tipo de circunstâncias que Deus também, ele sempre ouve. Números 11, o contexto é o povo se queixando da situação a respeito da chegada próxima da terra prometida. Os irmãos devem se lembrar que quando o povo de Israel chegou próximo da terra prometida, eles mandaram alguns espias para irem e olhar a terra. Eles foram, olharam a terra e voltaram com o relatório. E o relatório aparentemente não agradou a todos. E diz na Escritura que naquele dia eles reclamaram, eles murmuraram dentro da tenda, lá na frente de Moisés, na frente de Josué e Caleb. Eles não falaram muitas coisas, mas quando eles chegaram em casa, eles começaram a reclamar. E diz o texto no capítulo 11 de Números, diz que queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor, e ouvindo-o o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Então, este é um outro motivo, irmãos, que Deus, e eu advirto, Deus sempre ouve reclamações. Então, cuidado com aquilo a respeito do que você reclama. Essa é uma coisa também garantida. Deus ouve, Ele está sempre com os ouvidos abertos para reclamações. Reclamação, irmão, não é reclamação às vezes do irmão que parou o carro muito perto do seu no estacionamento, ou porque a fila do banheiro está muito comprida. Não é esse tipo de reclamação. Estou falando de reclamação diante de Deus. Reclamar de Deus, reclamar do modo como Ele tem lhe tratado, reclamar da vida que Ele tem lhe dado. É esse o tipo de reclamação. E eu lhes garanto, Deus ouve. Não importa onde você reclame, não importa para quem você reclame, se você está reclamando disso, como foi o caso aqui de Números 11:1, Deus ouve e Ele age prontamente. Então, esse é um motivo também que leva Deus a ouvir as orações e aquilo que nós falamos. Um terceiro motivo também, muito conhecido no Antigo Testamento, é um motivo pelo qual às vezes Deus também não ouve. E aqui o caso é um caso conhecido, é o caso quando Moisés, ele queria entrar na terra prometida, e Deus falou que ele não entraria. Mas como Moisés era uma pessoa que argumentava muito bem, ele pediu isso várias vezes. E aqui no texto que nós vamos ler, se os irmãos quiserem abrir Deuteronômio capítulo 3, versículos 25, esta é a última ocasião que Deus vai falar sobre esse assunto com Moisés, e olha como é interessante a maneira como Deus fala com Moisés, deixando claro que algumas coisas Deus não ouve. Não adianta você insistir, não adianta você repetir o mesmo assunto, Deus não ouve. Deuteronômio no capítulo 3,
a partir do versículo 25, Moisés dizendo a Deus: Senhor, eu rogo-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano e tudo mais. Ele não precisava passar o Jordão para ver a terra, ele poderia ver do lado de cá, mas ele queria passar o Jordão. E olha a resposta de Deus: porém o Senhor indignou-se muito, não foi pouco, não foi muito, contra mim, o próprio Moisés dizendo, por vossa causa, e ele não me ouviu. Antes me disse: basta, Moisés, e não quero que você fale mais nisso. Então, veja, Deus aqui deu um basta e não vai deixar Moisés entrar mesmo na terra. Então, qual é a lição que a gente aprende aqui? Neste caso, é o motivo porque Deus não ouve aquilo que servirá de disciplina. Moisés, nós já sabemos, ele se irou e ele exaltou-se e feriu a rocha, que era apenas para ele tocar com o cajado, e ele se exaltou, e a Bíblia diz que aquele ato dele foi a responsabilidade que gerou isso aqui. Então aquilo vai servir de disciplina, ficou registrado para a história. Então este é o motivo porque às vezes Deus ele não nos ouve. Porque o que está em jogo pode ou será usado para disciplina ou minha, ou as pessoas olhando para a minha vida servir de disciplina para outros. No caso de Moisés, então, uma pessoa tão famosa, uma pessoa tão querida, mas Deus disse: basta, não quero que você mais fale nisso. Você não vai entrar na terra, ponto final. Então, olha só, Deus então não ouvindo. Então, Moisés não tinha como fazer uma corrente de oração, levantar um clamor para Deus, não ia resolver. Deus falou que não iria. Então, esse é um exemplo claro. Ou então, no caso de a oração de Jeremias, e também um exemplo da recusa de Deus em ouvir as orações. Jeremias no capítulo 15, vocês podem olhar depois, mas Jeremias, ele pede a Deus por causa do povo de Israel, tentando que Deus ajudasse o povo a não ir para o cativeiro. E mais uma vez o Senhor responde a Jeremias: Jeremias, ainda que Moisés e Samuel se puseste diante de mim, o meu coração não se inclinaria para este povo. Então, não adianta nem orar, não gaste a sua saliva, eu não vou ouvir. Nesse caso também, o que estava em jogo era a disciplina do povo. E o último caso, irmãos, o mais famoso de todos, é a própria oração de Jesus no jardim do Getsemane. Jesus, ele pede a Deus por 3 vezes, e aqui na última vez ele pede um pedido tão conhecido: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus 26, 39. Aqui claramente Deus, ele não ouve a oração de um servo seu, no caso do seu filho, para cumprir um plano redentor maior. Então, diante desses exemplos, quando nós voltamos então para esse texto e vemos que Deus parece ter passado um tempo sem ouvir o seu povo, nós não devemos simplesmente achar que Deus se esqueceu porque ele se esquece das coisas, ele não lembra direito, não anota, e ele não se lembra do que era para fazer. Não, existem essas situações. O órfão e a viúva é porque está na lei. Ele ouve. No caso da queixa dos israelitas a respeito da sua sorte, da reclamação, Deus ouve prontamente. A gente sabe que ele ouve. No caso do pedido de Moisés, ele não ouve. Não é porque ele se esqueceu, mas é porque aquilo é parte de uma disciplina. No caso da oração de Jeremias, ele também não ouve. Não é porque ele se esqueceu, mas é porque aquilo é uma disciplina para o povo. E no caso de Jesus, ele também não ouve, porque é aquilo que Deus está fazendo num plano maior, redentor, que irá envolver toda uma geração. Então, diante disso, quando nós lemos então que Deus
ouviu o gemido do seu povo? Antes de você pensar, mas por que não ouviu antes? Precisou esperar isso tanto? Precisou esperar tantas crianças morrerem? Quantos filhos dos hebreus morreram lá por causa daquele faraó? Precisava isso tudo? Por que Deus esperou tanto? Por algumas dessas razões que eu acabei de mencionar, ou por causa da disciplina, ou por causa da lei, ou por causa do plano redentor maior que Deus está realizando. Então, antes de você lembrar ou de tentar imaginar por que Deus não me responde, lembre-se disso, até a oração do seu filho, Deus, por razões que ele tinha, resolveu não atender. Mas aqui no caso, diz o texto, que Deus ouviu o gemido. E olha só, ele ouviu o gemido, não foi uma oração, não foi uma oração com as palavras bonitas, não foi uma oração de Moisés, né, um grande orador, ele ouviu o gemido. Eu não sei quantos já tiveram a triste experiência de acompanhar, às vezes, uma criança no hospital, uma criança passando por situações de dor, e o gemido, às vezes, de uma criança com dor e cujo remédio não tem o efeito esperado, parte o coração dos pais. E muitas vezes os pais ou a mãe, se pudesse, colocaria no lugar do filho para sofrer aquela dor. Deus, irmãos, Ele não só ouve os nossos gemidos e a nossa dor, mas Ele deu o seu Filho para passar pela nossa dor. A Escritura nos diz que é pelo sofrimento de Cristo que nós somos perdoados. Então, Deus, Ele ouve, e além de ouvir o gemido, é dito também uma segunda ação de Deus. Ele ouviu e depois Ele lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. O que significa dizer que Deus se lembrou do seu povo? É possível que Ele se esqueça de nós? Alguns salmos, por exemplo, o Salmo 13, é um salmo que usa essa linguagem. Olha só, o Salmo 13, olha o que ele diz. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o inimigo? Atenta para mim, Senhor, responde-me. Então, observe que essa luta não é somente sua nem minha, mas salmistas, homens de Deus inspirados, tinham a mesma percepção. A aparência era como se Deus estivesse se esquecido de nós. Ou no Salmo 22, o famoso salmo que depois ele é citado por Jesus, o próprio salmista diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim, da minha salvação, as palavras do meu bramido. Deus meu, eu clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Então, há uma percepção de que às vezes parece que Deus se esqueceu de nós. Mas há algum motivo então para Deus aparentemente se esquecer de nós e posteriormente se lembrar de que existimos e precisamos do seu auxílio? Há pelo menos dois motivos, irmãos, especialmente neste caso aqui. Primeiro, são os seus planos. No caso de Gênesis, no caso de Êxodo aqui, há uma profecia, há uma promessa clara de que essas coisas elas aconteceriam. Gênesis capítulo 15, quando Deus fala com Abraão, ele já havia antecipado que o povo, os seus filhos, passariam 4 gerações no Egito e depois daquele período de servidão eles sairiam. E esse período serviria para que o povo crescesse, tornasse robusto e se preparasse para se tornar um povo independente numa terra diferente. Então, Deus não respondeu, Deus não ouviu por causa de um plano. Haveria um plano. Eu queria chamar a atenção de vocês para o livro de Levítico, no capítulo 26. Há uma citação
ainda mais específica que pode nos ajudar a entender por que às vezes Deus não ouve ou parece se esquecer de nós. Levítico no capítulo 26. Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Capítulo 26. E outra boa tarefa para hoje à tarde. Leia os capítulos 26 e 27 de Levíticos. Você vai entender boa parte do Antigo Testamento por causa desses dois capítulos aqui. Mas Levíticos 26, versículos 40 em diante, nós lemos o seguinte: mas se confessarem a iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente comigo, pelo que eu também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Mas a terra, na sua assolação, deixada por eles, folgará dos seus sábados, e tomarão eles por bem o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se aborreceu dos meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, que é o caso dos hebreus aqui, eu não os rejeitarei, nem me aborrecerei deles para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito à vista das nações para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Então veja, irmãos, aquilo que Deus faz por nós, aquilo que Ele fez pelo seu povo, foi por causa daquilo que Ele prometeu, algo que Ele prometeu há muitos anos antes daquelas coisas acontecerem. Isso nos dá uma tranquilidade. Eu não sei se você já foi fruto da benevolência ou da generosidade de alguém, e você percebe que as pessoas estão sendo generosas com você não por causa de você necessariamente. Às vezes por causa do seu pai ou do seu avô, que foi alguém que serviu a sua igreja há muito tempo, ou serviu na sua comunidade, ou na empresa onde você trabalha. E às vezes isso acontece em nossos dias ainda. Somos abençoados, somos agraciados com favores que não estão necessariamente associados conosco. E nesse texto, olha só, diz aí, de volta em Êxodo, no capítulo 2, Deus não se lembrou dos hebreus. Ele não se lembrou do povo lá no Egito. Ele se lembrou de Abraão, Isaque e Jacó. Mais especificamente da aliança que ele havia feito com eles. É isso que faz então Deus, ele voltar-se para o seu povo. É assim que o povo conseguiu, ou que esses eventos conseguiram chamar a atenção de Deus. Deus, ele volta-se para o seu povo e atenta para a sua condição no momento certo, quando aquilo que ele tem para fazer está já no momento de acontecer. Concluindo, irmãos, o que nós podemos então fazer para chamar a atenção de Deus para as nossas vidas, quando Ele pode estar fazendo outras coisas, mas para nós parece que Ele se esqueceu de nós? O que nós podemos fazer? Em primeiro lugar, tente entender o que Deus está fazendo na sua vida, na sua história. Deus raramente age na vida de uma pessoa independentemente daquilo que Ele está fazendo na vida de outros, da igreja, na sociedade onde ele vive. Então, olhe para a sua vida no contexto geral.
Deus às vezes não tem feito algumas coisas por razões específicas. E eu teria inúmeros exemplos para mostrar que às vezes Deus aguarda algumas horas ou alguns dias para não fazer algo, e depois de alguns anos você olha para trás e vê que aquilo foi a conta. Se Deus tivesse agido antes, Ele não teria nos abençoado tanto como Ele abençoou, agindo no tempo dele. Segunda coisa, além de olhar na sua vida o que está acontecendo, olhe também o que Deus está fazendo na obra da salvação. Leia a Bíblia e entenda os planos de Deus. E às vezes você vai ficar surpreso que Deus, Ele não é que Ele não quer ouvir, Ele não vai ouvir. E Ele disse que não vai. Como Ele disse para Moisés, como Ele disse para Jeremias e como Ele disse até para o seu próprio filho. Ele não vai responder. Se você quiser gastar a sua saliva, fica à vontade, mas Ele não vai responder. Às vezes, irmãos, é importante a gente saber algumas coisas dessas. Você sabe, você tem uma lista na sua Bíblia de coisas que você não precisa nem perder o seu tempo pedindo para Deus? Eu acho que tem algumas pessoas que precisavam ter essa lista. Porque eles, literalmente, perdem o tempo deles. E Deus, Ele vive na eternidade e o tempo dele não conta. Mas o nosso, pelo menos, nós perdemos o nosso tempo pedindo a Deus aquilo que Ele disse que Ele não vai responder. E não precisa ser gente como nós. Pessoas famosas como Moisés, como Jeremias, pediram até receber o basta de Deus. Você viu o que Deus disse a Moisés. Moisés, não fala mais nisso. Eu não vou falar mais sobre isso com você. Não adianta pedir que eu não vou deixar você entrar na terra prometida. Às vezes nós vivemos em situações semelhantes. Envolvemos em situações que metade da igreja falou que nós não devíamos envolver com aquilo. E depois que nós estamos até aqui na situação, nós começamos a orar a Deus e pedindo que Ele reverta. Mas você não ouviu metade do povo de Deus que foi instrumento de Deus e agora você está envolto nas ciladas do diabo. Então, cuidado com isso. Entenda o que Deus está fazendo nos seus planos na criação e na salvação. E por último, entenda aquilo que Deus Ele tem colocado na sua palavra. No caso do órfão, da viúva e do estrangeiro, são coisas específicas que Ele disse que se alguém daqueles orasse, Ele responderia. O mesmo é aplicado, por exemplo, nas palavras de Salomão, quando no texto que nós lemos na abertura desse culto, se o povo que se chama pelo meu nome, se orar, humilhar, confessar os seus pecados, eu vou responder. Não basta simplesmente vir, entrar na casa de Deus, não importa qual casa de Deus seja, é preciso que nós tomemos esses cuidados. Então é assim que se chama a atenção de Deus, se é que podemos dizer. Na verdade, ninguém chama a atenção de Deus, é Ele sempre que está atento às nossas dificuldades e os nossos sofrimentos. E o conforto que a Escritura nos deixa é que antes que as nossas palavras sejam articuladas, Deus já sabe há muito aquilo que nós queremos. Até uma mãe que conhece bem o seu filho já sabe, até pelo jeito do seu andar, do que o menino está querendo. Não precisa nem ele gastar as palavras dele. Uma mãe conhece o seu filho. Assim, o nosso Deus conhece-nos muito mais e Ele sabe quais são as nossas necessidades. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, e depois nós vamos louvar a Deus com mais um cântico. Graças te damos, ó Deus, pela Tua palavra, estes exemplos que acabamos de ver. Mesmo assim, ó Deus, nas nossas vidas, aparentemente o Senhor tem nos esquecido de nós algumas vezes. Mas nós somos confortados com esses exemplos e queremos crer que o Senhor tem bons motivos, tem bons planos e tem boas razões para manter-se em silêncio diante daquilo que temos passado.
Por isso, aguardamos em fé, pedindo que o Senhor nos fortaleça e nos guarde até que vejamos a tua mão agindo em nosso favor. E eu oro a Deus pedindo isso especialmente pela vida daqueles que têm passado por dias difíceis nesta igreja. Que o Senhor tenha misericórdia deles e, se não é este ainda o tempo de o Senhor olhar com misericórdia e de atentar para a situação deles, que o Senhor conceda, Deus, graça para que eles resistam e perseverem, ó Deus, até o dia do livramento. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.